Humberto Matos debate com 20 liberais no canal Spectrum. Será que vai ter baixaria? Será que vai ter um debate sério? Eu não sei, então fica aqui com a gente que a gente vai descobrir agora, Daniel. Vamos lá? Simbora. E lá vamos nós. Olá pessoal, eu sou Humberto Matos, militante comunista, candidato a deputado estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, sou professor, atuo nas redes sociais há 11 anos e eu tô na zona de fogo contra 20 liberais. Se você gosta do Humberto Matos, saiba que ele já deu 2 entrevistas aqui no Na Banguela. Uma, quando ele tava fugido dos militares, tá? Fugido dos militares. Não sei se vocês sabem disso. Ai. E a outra vez foi num quadro especialíssimo que teve, acho que só esse episódio, que é o dito Proletário na Banguela, onde ele veio compartilhar as histórias de trabalho da vida dele. Foi muito divertido esse episódio, né, Daniel? Bem lembrado, eu nem lembrava dessa segunda vinda dele, Rê. Bem lembrado demais. Mano, esse episódio é muito legal. Demais. Procure aí no nosso canal, Na Banguela, Proletário na Banguela, Humberto Matos. Todos os países desenvolvidos tiveram atuação forte do Estado no seu processo de desenvolvimento. Sistema monetário, compensação de pagamentos, infraestrutura, protecionismo comercial, tudo isso é uma constante em todos os processos de desenvolvimento capitalista. Eu quero ver o que a galera vai argumentar agora, hein? Ah, irmão, o que vai vir de liberaloide? Não, Fala deixa besteira. torar, vamos ver. Vamos lá. Olá, Humberto. Olá. Prazer te conhecer. Sou Leonardo Chagas, sou graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou consultor de investimentos. Antes da gente começar essa conversa com essa afirmação e as próximas, me parece pertinente, né? Eu sou filiado ao liberalismo clássico já há bastante tempo, e eu entendo que é importante a gente dar um passo atrás e entender de fato o que nós somos. Afinal, a gente está tendo um debate de um comunista contra 20 liberais. E essa afirmação, assim como as que se seguem, elas acabam trazendo como pressuposto o capitalismo, né? Na medida em que o processo capitalista ocorreu. Então, todos os exemplos que fores trazer, e eu acho que é importante de... Que isso? Meteu um fores trazer. Caralho. Meu amigo. Desculpa, eu sou paulista, eu falo feio. Trazer como elementos é que o agente... o Estado foi o agente de desenvolvimento do capitalismo. Portanto, o Estado burguês, ele continua sendo o elemento presente. E eu queria te trazer justamente esse questionamento. Por que o Estado burguês, se ele já desenvolve uma sociedade, mesmo com intervencionismo, por que não abrir mão da revolução e seguir essa cartilha? Mas eu quero saber assim, então tu concorda com a minha afirmação? Eu acredito que é importante que a gente dê esse passo atrás, justamente porque hoje tu se afirma como um comunista, marxista, leninista. Sim, mas assim, só para tu entender, pra gente não ficar perdendo muito tempo. Todos os marxistas entendem a necessidade do desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Sim. É exatamente isso que Marx entendeu. Sim. Então é lógico, a gente tem que ter a melhor resposta para haver desenvolvimento no capitalismo para que a gente possa superar. Veja, o capitalismo, segundo Marx, ele é muito produtivo. O problema são as contradições do capitalismo, a concentração, a guerra, o imperialismo e, portanto, o desenvolvimento do capitalismo é que cria as bases para a sua própria superação. Então, por isso que a obra, até hoje, melhor a respeito do capitalismo é O Capital do Marx. O Marx não estudou o comunismo, Marx estudou o capitalismo. E lá ele entendeu que, para que a gente supere o capitalismo, é necessário desenvolver as forças produtivas no capitalismo. E a minha afirmação é justamente nesse sentido. Ela contrapõe toda a ideologia liberal que diz que quanto menos Estado, melhor. Isso nunca aconteceu no mundo em nenhum lugar. Todas as experiências de desenvolvimento capitalista aconteceram com forte atuação do Estado, criando mercados, protegendo a sua indústria, atuando com colonização, com
E, cara, essa afirmação que os comunistas fazem, a galera, uma parte da esquerda faz, eu acho que é muito importante, mano. E é uma das que eles ficam mais sem resposta. Ou então vão usar de exemplo uns países que não tem nada a ver, tá ligado? Os países minúsculos, uma experiência, tipo, específica pra caralho, tá ligado? Porque eles não têm muito pra onde correr. Se você parar pra pensar historicamente os países grandes, tá ligado? Todos tiveram uma intervenção fortíssima do Estado, mano. Não, pois é. Inclusive, muitas pessoas se espelham aí em economistas ingleses ali, liberais, historicamente e tal. E assim, uma das coisas que mais aconteceu na Inglaterra foi a intervenção do Estado para que a Inglaterra se tornasse essa nação imperialista e navegadora e Sim, a nação claro. que... A gente já trouxe esse dado aqui, dos 192 países, 93 países que tem reconhecidos no nosso mundo atual, a Inglaterra já invadiu mais de 170 deles. Em algum momento da história. Sim. A expansão marítima, as navegações, as grandes navegações e todo o dinheiro envolvido nisso, isso nunca teria acontecido se fosse por uma iniciativa única e exclusivamente privada. Se não tivesse a coroa inglesa ali, Sim, o risco, né? patrocinando, investindo pelo risco. Óbvio, você tinha uma participação dos navegadores, dos caras de aventureiros, os caras que investiam uma grana do próprio bolso, mas porque o Estado inglês estava capitaneando isso. Ninguém ia fazer isso do nada. Isso pode ter acontecido em um momento ou outro da história, mas assim, o número é muito insignificante perto da quantidade de vezes que não só a coroa inglesa, mas a coroa espanhola, a coroa portuguesa participaram ativamente dessa expansão marítima, tá ligado? É o Estado capitaneando, querendo ou não, queira a gente ou não, da maneira como a gente gosta ou não, mas a expansão do país, da economia do país, tá ligado? Que daí beneficia alguns atores privados, mas principalmente as coroas, tá ligado? Os estados aí que esses entes privados representam. Perfeitamente. Imperialismo. É dessa maneira que o capitalismo se desenvolve, não através do livre mercado. Esse é o ponto que eu queria te trazer, justamente porque a gente leva em consideração esse Estado como um agente, e eu não acredito em que o modelo intervencionista é o que melhor funciona. Ainda assim, a gente está falando sobre um paradigma liberal do Estado burguês. E a afirmação de, para manter a consistência teórica de um marxista-leninista, é de que a superação do Estado burguês se faz necessária. Porém, tu está me dizendo justamente que o processo de produção e de desenvolvimento da sociedade prosperou. Como? Eu acho esse... Ninguém entendeu nada. Eu acho esse pausa do Spectrum muito opressor, mano. E eu acho muito legal. Pausa, irmão. Ninguém mais quer ouvir uma palavra do que você tá falando. Sai daí imediatamente. O cara tá no meio do raciocínio. E tipo assim, parece que a galera tem medo, porque a galera sempre olha com uma cara, tipo, tá bom, eu vou levantar. Eu não vou mais falar nada. Às vezes eles estão mais exaltados, aí vem o pausa e os caras... Não, beleza, eu vou sair então. Eita! Calma, gente, calma. Qual é teu nome? Prazer, Carlos Marcelo, Prazer, Carlos. mestrando em Economia pela PUC. Primeiramente, vamos esclarecer aqui definições de comunismo e socialismo. Sucintamente, comunismo seria uma anarquia igualitária, uma sociedade sem Estado e sem classes. Já o socialismo seria uma etapa prévia. Segundo a concepção que está mais consolidada, o socialismo é um intermediário entre capitalismo e socialismo. Socialismo não é o cara modo tá de na produção, PUC, é um processo. O cara tá na PUC e trouxe essa informação nova pra galera, tá? A galera não sabia ainda dessa informação. Ele veio com um livro, não sei se você percebeu. Ele veio com um livro, mestrando na PUC. Ele veio com o Manifesto Comunista. Ele acabou de descobrir essa informação. Humberto, aqui nos bastidores eu tava lendo, só me confirma. O comunismo é o estágio superior do socialismo, é isso? Acabei de ler isso aqui, descobri, eu só queria confirmar. Só me responde sim ou que não, que eu levanto e vou embora. Processo de transição. Capitalismo e comunismo são modos de produção. Sim, é um estágio intermediário rumo ao comunismo, em que o Estado planifica toda a economia. Ao infinito e além, cara. Ou seja, Não necessariamente. A planificação da economia é o processo final. No final, isso é necessário. No início, não necessariamente. mas se o Estado... Ih, quebrou as pernas dele. Ele já tava com essa resposta prévia pra ele dar o argumento. Rapaz, depois eu não li ainda, não continuei, eu não sei. A definição mais clara, mais clássica é de que o Estado ele controlaria
os meios de produção no socialismo, No comunismo. para se chegar ao comunismo, que seria uma No sociedade sem estágio Estado. superior, no final. A galera tem paciência curta, né, velho? O processo socialista, ele começa no capitalismo. Mas também, Lenin né, mano? escreve que o socialismo nasce das ruínas do capitalismo. Nossa, Eduardo, Portanto, sem remédio já, hein? no socialismo você vai ter classes sociais, no socialismo você vai ter desigualdade social, só que isso tudo está diminuindo. O Lenin usa a expressão definhamento. O Estado, no comunismo, ele não desaparece por decreto, ele desaparece porque ele definha, ou seja, as suas funções Então desaparecem. ele vai desaparecer naturalmente. Não naturalmente, vai Precisa haver uma desaparecer revolução no armada. processo. A revolução, ela não é necessariamente armada. A experiência histórica mostrou que Tá liso, Humberto tá liso. até agora foi. Por pô. quê? Porque a burguesia é que pega em armas contra. E aí, então, não resta alternativa aos comunistas a não ser enfrentar da mesma maneira. Precisa de uma revolução que implante um Estado Sim, mas, socialista. por exemplo, no Chile não Nossa, foi esse não, o esse aí caminho. O que, deu que já. aconteceu no Chile quando um socialista ganhou a eleição? Bombardearam o palácio com o cara dentro. Tá, mas voltando aqui para a questão da teoria socialista, você primeiro precisa de um Estado que controle Ué, tudo ué. para depois o Estado O cara não foi no debate, ele quis uma aula, pô. Ele Uma só aula tinha de uma teoria. dúvida. Ele Uma aula de podia ter teoria. mandado ADM. desaparecer. Como que você Sim. espera que o Estado que controla toda a economia haverá de Pausa. dar lugar para o comunismo? Pode responder para ele. Pausou, eu vou deixar tu Na responder. verdade, cara, o que acontece? O socialismo vai fazer com que as funções do Estado se tornem cada vez menos necessárias, entregando cada vez mais o poder para a classe trabalhadora autogestionar. A função do Estado é garantir a propriedade privada. Se a propriedade privada está desaparecendo, desaparece junto à necessidade do Estado. Certo. Aí ele já vai voltar pra puta e falar assim: pronto, se tiver a revolução, eu vou perder a minha casa. Vai. Ele vai falar, então entendi. Eu entendi, Humberto Matos. Entendi. O comunista não pode ter iPhone. Entendi, ficou Mano, claro você pra mim. quer deitar em cima do teclado, é isso que você quer, velho. Ai, vagabundo, não me morde não. E eu acho que você tá todo mijado, hein, que eu peguei você, você tá molhado, velho. Puta merda, o gato causou aqui, foi mal. Vamos lá? Eu não tenho outra camiseta aqui, vou ficar todo molhado, cara. Foi jogo de corpo. Prazer. Caleb. Prazer, Caleb. Eu sou bacharel em Direito, estou vereador, mas minha profissão é escrevente imobiliário. Bom, Humberto, Rapaz. falou sobre a atuação do Estado forte. Acho que aqui está a grande questão e o que nos distingue aqui. Nenhum liberal em sã consciência é contra o Estado. Nós somos contra o dirigismo do Estado de maneira excessiva. A não ser os anarcocapitalistas, né? Esses são contra o Estado. Defender um Estado forte é de Não se você puder se candidatar a um cargo. Paulo Vereador, Cruz. meu amigo, tá tendo a mamatinha dele ali, ó, caindo o dinheirinho dele, gabinete, assessoria. Coisa boa. Ele faz vídeo, ele deve fazer vídeo, vai. Tô aqui no hospital, vim checar se tem Diferente de- soro. Ó aqui, denúncia. Ó o Vai lá de médico boa. dormindo aqui na hora de Ó o descanso médico dele, dormindo que aqui, absurdo. na hora de descanso. Trabalhou 24 horas seguidas e quer tirar uma hora de descanso? É pra isso que você paga imposto, cidadão? de defender um Estado grande. Né? Então, primeiro que a gente tem um problema lógico na tua afirmação, porque quando tu dizes, por exemplo, que, vamos lá, Mano, abre só aspas, os todos os cu- Essa galera partidos gosta tiveram de atuação falar forte. bonito, né? Só Tu tu dizes. dizes. Porra, Tu tu dizes. trazes, tu dizes, mano. Galera do Sul é diferente, velho. Estado Concluiu o no processo de raciocínio, que é desenvolvimento. bom, ninguém consegue. Agora falar bonito. Falar né? dizes. Sim. Vamos lá. Qual foi a atuação forte que o Estado teve? Segurança jurídica, por exemplo. Quando o Estado fornece, por meio do Poder Judiciário, guardadas as contrariedades que nós temos, segurança jurídica para que haja o liberalismo, então nós temos um Estado que está sendo forte, mas não necessariamente grande, que é o Sim, que mas não defende é o só comunismo. isso. Não é só isso que o Estado desenvolvido oferece. Pois é, mas veja só, o problema é que a capacidade estatal não é o mesmo que um dirigismo estatal. Vamos, por exemplo, da China. Tá, mas então me diz qual país rico, desenvolvido, que não teve dirigismo estatal? Vamos, por exemplo, da China. Antes de eu te responder essa pergunta. Perfeito, China. Dos muros para dentro, a China conserva um comunismo de controle da liberdade religiosa, controle de natalidade. Não, Controle- controle de natalidade não existe mais e nem controle de liberdade religiosa. Existe, precisa passar pelo crivo do Estado Não, para o que que não possa pode existir na uma China é profissão de a fé. religião não pode se intrometer na política. Lá você tem templos de todas as religiões, elas podem operar normalmente. Isso debaixo do controle do Estado, não a liberdade de você. Aqui no Brasil, você não precisa ter um controle do Estado Por para isso abrir que a uma igreja. religião hoje está, inclusive, com um projeto de poder em andamento no Brasil, com uma bancada evangélica. E Isso qual o não problema existe de na uma China. bancada evangélica dentro do nosso país? O problema é que Nós não... podemos ter uma bancada LGBT, podemos ter uma bancada O de negros. problema Existe é um problema que existe nisso? um projeto de poder ali. Qual o projeto de poder que existe? O projeto de poder que existe ali é um projeto teocrático.
que Teocrático. persegue outras religiões. Sabia que a religião, por exemplo, a Igreja Universal tem até uma espécie de exército? Sabia que eles estão chamando policiais militares para fazerem reuniões dentro das igrejas? Você acha certo que policiais militares sejam doutrinados pela igreja evangélica? Não, o que eu acho certo é que haja liberdade de que toda pessoa que deseja, independente de ser cristão, Mas ateu, a instituição, eu tô falando da espírita, instituição, umbanda, Brigada Militar. Mas o sindicato não é uma instituição? Por que o sindicato pode aliciar e militar um candidato e oferecer um candidato? O sindicato ele existe para defender categorias de trabalhadores. Não, existia para defender categorias de trabalhadores. Hoje o sindicato alicia candidatos. Não, isso é alicia, falso. tu sabe disso. Não sabe sei disso? não. Claro que sim. Não sei. A China é uma Mas, grande assim, demonstração caralho, dos muros. Eu não entendo uma coisa, tipo, como o que leva o cara a comparar sindicato e defesa do Com trabalhador a e igreja. mobilização de uma classe específica de trabalhadores ali com igreja, mano? Nada. Tipo assim, ele colocou no mesmo balaio policiais militares sendo obrigados a participar de culto e ele equiparou com um sindicato. Não faz Caralho, sentido. não, Faz mano. sentido. Foi só uma retórica. Pra fora, a China é um capitalismo feroz. O maior país capitalista, pode dizer, no mundo é a China. Dos muros pra fora, a Não China é existe absolutamente capitalismo onde o poder político não seja dos capitalistas. E é isso que eles não entendem, né, mano? Os meios de produção, eles não entram na cabeça dos caras. Pra eles, ser capitalista é uma atitude, Sim, tá ligado? sim, Não exato. é o que você uma consome, maneira... é como... Exato, exato. É uma atitude para as pessoas. Ser capitalista é uma atitude. Ah, não, a China faz isso lá fora. Não, eles fazem isso, não sei o quê. Não, beleza, mas me conta uma coisa. Os meios de produção e as empresas, elas têm um controle ali estatal, elas têm um núcleo do Estado, que não sei o que. Tipo, não, pra eles não, a China pra fora é capitalista, pra dentro ela é comunista. Porque é isso, eles entendem a lógica que eles seguem, o comunismo na hora da perseguição e na hora da censura, na hora do controle da religião, do controle da natalidade. É como se fosse assim, o comunismo é um monstro vermelho, tem os tentáculos que controlam a religião e quantos filhos... Pra ele, é assim, o casal na China chegou a hora do amor. Aí a mocinha vai virar pro mocinho e vai falar assim, mas você trouxe proteção? Aí ele vai fazer assim, tirar do bolso assim, tá aqui, meu amor, a foto do Xi Jinping. Ela, obrigado. Você está pronto, estamos protegidos. É isso, assim. E aí pra fora, ou seja, a China tem 200 bancos iguais do BNDES estatais. A China participa, o governo chinês participa ativamente e dá segurança para as empresas, para as montadoras de carro elétrico que estão dominando o mundo todo. É um controle estatal que faz com que a economia do país funcione. Pronto, acabou. Mas não, para ele o comunismo é o controle da natalidade e vai controlar a sua religião. Vai controlar quantos filhos você vai ter. Você não pode rezar para quem você quiser. Mas para fora tá tudo certo. Na China, o poder político não é dos capitalistas. A China é um processo de transição. Ela tem relações capitalistas de produção, mas as relações políticas na China não são capitalistas. Justamente porque o socialismo ele é um processo de transição. A China é o melhor processo de transição que nós tivemos até hoje. Olha só, superando muito o capitalismo. O interessante é que o capitalismo só está dando certo na China porque o dirigismo estatal deixou de existir a partir dos anos 70 para Caralho, mano, na moral, que ódio desse conceito dirigismo estatal. Vai se fuder, mano. Ô, caralho. Sim, a China se abriu. Onde são produzidos os telefones da Apple? Onde são produzidos os telefones da Apple? São produzidos na China, mas sob o controle do Estado. Não quer dizer nada. Perfeitamente. Sobre o Apple sobre o controle do Estado. A BYD produz lá, número de horas de trabalho, jornada de trabalho e etc. É justamente esse controle que nós não queremos. Foi votado. Obrigado. Boa, deu uma esquentadinha. Foi bom. Foi. Agora sim, cara, conseguiu. Fala, Humberto. Como é teu nome? É Jairo. Prazer. Prazer, Jairo. Eu Grande cursei administração pública na ESAG, UDESC, e hoje eu trabalho com a maior inovação que veio do mercado, e não por causa... Mano, esse cara, ele não tem um jeito assim dele falar e tal, ele tipo, nossa, gostei da sua energia. Chega na mina assim, caramba, você tem uma energia muito legal. Adorei a sua energia. Você tem uma energia muito Jairo. Gostei. planejamento estatal, eu presto serviço de tecnologia com inteligência artificial. A inteligência artificial não existiria sem a compra governamental, né? Tu sabe como é que funciona lá nos Estados Unidos, toda a área das big techs e a importância da compra governamental e do protecionismo que eles fazem, né? Em relação, por exemplo, à concorrência de fora dos Estados Unidos que eles acabaram de fazer com o TikTok agora, né?
Focando no seu tema. Beleza. Você faz uma Nossa. conclusão de qualidade. Você diz que por causa do Estado forte que se desenvolveu... Na verdade, eu não disse por causa, eu disse que não existe desenvolvimento sem um Estado forte. Porque o desenvolvimento é do Estado forte? Não, o capitalismo não existe sem Estado. O que eu estou defendendo é o seguinte: essa ideia de livre mercado não desenvolve país. O que desenvolve país é uma atuação do Estado criando os mercados, defendendo as suas empresas, fazendo planejamento, política industrial, protecionismo, controle de capitais, déficit público. Tudo isso existe em todas as experiências de desenvolvimento capitalista. Então vamos ser precisos. Por que eles se desenvolveram? Não por causa disso que você me disse, e sim por causa dos mecanismos de mercado. O princípio ativo que fez a China pós-1978, pós o Mao morrer, e as reformas do Deng Xiaoping, que causaram o desenvolvimento, é principalmente a falência. A falência, ela mostra que o mercado, ele consegue fazer a melhor alocação de recurso que nenhum planejamento estatal consegue. Por quê? Além da falência, você tem o preço. O preço, ele é um feedback informacional mas assim, para na você China... fazer a melhor alocação de recursos. Não, eu entendi. Só mais dois mecanismos. Tá, vamos lá. Se der tempo eu responder, falência, melhor. Preço, competição e propriedade privada. A China e todos os países com Estado forte, com Estado pequeno, Sabia que só na China cresceram não tem por causa desses mecanismos de juridicamente mercado. na China propriedade privada, tu sabia disso? Mas Sabia que toda a terra na China é de propriedade do Estado? Sabia que a China tem várias formas de propriedade e nenhuma delas é privada? Sabia que a China continua tendo planos quinquenais desde a época da Revolução? então por que antes de 78 ela não desenvolveu como depois de adotar esses Justamente, mecanismos de O que a mercado? China entendeu é o seguinte: durante a Guerra Fria, para que a União Soviética desenvolvesse um tanque de guerra, ela tinha que deixar de desenvolver 2 tratores. Enquanto que no mundo ocidental, a própria concentração da riqueza dos grandes capitalistas fazia com que este problema não acontecesse. E por causa da disputa geopolítica internacional, a União Soviética não conseguiu manter o nível de disputa. A China entendeu que não é possível planificar a economia antes de vencer a guerra imperialista. Então você E gosta por dos isso- valores liberais? Não, eu gosto da China porque ela é socialista. Pelo menos os mecanismos de mercado você gosta. Mas o socialismo não nega o mercado. Vamos ser precisos. O Como que socialismo a China, não nega como o que a mercado. China meu amigo. adotou esses mecanismos de mercado? Falência, propriedade, competição. Mas veja, deixa eu te explicar. mesmo que Zonas existam econômicas falências, especiais. não existem Desregulação. mais. Você Não sabia que existem teve mais. reformas que demitiram milhões de funcionários públicos? Mas acontece, Você concorda mas só- de a gente fazer isso no Brasil? Concordo. Demitir Vamos trazer funcionário a China público? para o Brasil, porque todos os funcionários que são demitidos na China, eles são realocados por causa do planejamento quinquenal da China, do crescimento da China. Hoje mesmo saiu uma reportagem dizendo que a China tem uma super capacidade produtiva. Ou seja, o desemprego na China cresce há 20 anos, o salário cresce acima da inflação e acima da produtividade há 20 anos. Mas a por quê? China tirou Por quê? 700 milhões de pessoas da miséria. Mas por quê? Porque Por eles causa do colocam- planejamento estatal. Boa, cara. Muito obrigado. Pô, esse foi bom, hein? Esse foi quente. Foi Fiquei quente. tenso, fiquei tenso. Ai, eu tava Fiquei tenso. nervoso aqui. Eu tava Fiquei tenso. nervoso. Ai, meu Ai, meu Deus. Deus. Que é isso, meu filho? Calma. Fiquei tenso. E aí, Tchê? E aí, tudo Como é bem? teu nome, cara? Meu nome é Miguel Lopes, Prazer, Miguel. formado em Direito. E pelo Será menos que o cara não o- falou. será que Tu um sabes, liberal- tu sabes o que a China faz? Tu Será que um sabes? liberal fica ofendido quando o Humberto fala e aí, tchê? E aí, Ele fala, tia? opa. Não, acho que não. Acho que... E a principal questão que surge quando tu diz que um Estado forte é necessário ou é uma condição para o desenvolvimento econômico é que tu é um marxista-leninista, né? Imagino que tu prescreveria um Estado forte para o Brasil. E? Quem é que comandaria esse Estado forte? A classe trabalhadora. Seria tu? Seria o A teu classe partido? trabalhadora O que é a classe organizada. trabalhadora? Por meio do teu partido? O partido... Ou seria por meio do Lula, que é o líder da tua federação? Não, o Lula ele não é socialista. O Lula hoje ele é uma necessidade para evitar o Bolsonaro. Então por que é que tu tá num partido? Por que é que tu tá num partido que é federado, que é vassalo do PT, então? Não, não é vassalo, não. A É questão sim. da federação é uma imposição da legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, no capitalismo, ela sempre cerceia os comunistas. Os comunistas, ou eles estão na clandestinidade, no capitalismo, ou eles estão próximos disso. Essa última lei eleitoral foi criada justamente para inviabilizar os partidos comunistas. E hoje, dentro do PCdoB, há um entendimento que nós ainda precisamos da federação para continuar tendo espaço eleitoral. E isso vai mudar. Tá, mas o Tanto problema, que o partido não, o problema é investe que em quadros como o eu. problema é que quando vem um marxista-leninista latino-americano falar que ele quer um Estado mais forte, surge a preocupação quando a gente observa outros
países latino-americanos como Cuba, Nicarágua, Venezuela, que tiveram estados fortes, não se desenvolveram e hoje a classe trabalhadora vive sob um despotismo desses estados revolucionários. Algumas questões que eu tenho que te colocar. Primeiro, tu condena Cuba o que... melhorou muito depois da Revolução. Melhorou como? Saúde, educação, então por que as pessoas estão fugindo aos milhares de lá? Os países pobres do mundo. Na moral, 2026. 2026. E os caras ainda com o mesmo papo, velho. Pois é. É como se, assim, Cuba tá solta no tempo e espaço e eles não existe nada que influencie a não ser eles terem virado socialista. E é desconsiderar uma coisa que até parte da direita reconhece, assim, a importância da Revolução Cubana e o desenvolvimento de Cuba em uma série de contextos, porque assim, Cuba é um país muito pequeno, é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, que era ali na época da Guerra Fria o grande bloco capitalista, e Cuba era um representante do bloco socialista ali, aliado da União Soviética, e conseguiu se desenvolver por conta da Revolução e por conta da presença da União Soviética ali, para trocas comerciais e tudo mais. Com o fim do bloco soviético foi imposto o embargo, que tá durando até hoje, tá ligado? Então, assim, as pessoas gostem, não gostem, querendo ou não, mano, Cuba continua resistindo de uma forma exemplar. A resistência do povo cubano. Eles estão atravessando uma situação dificílima. Eu vi que a taxa de mortalidade infantil subiu 148% em Cuba. Caramba. Por causa do socialismo? Não é por causa do socialismo. Tem um embargo, e que as pessoas desconsideram, que é uma proibição de que Cuba faça trocas comerciais com a maior parte dos países do globo terrestre, porque Estados Unidos ameaça a sanção nos países e as trocas comerciais no mundo são baseadas no dólar, várias coisas que Cuba recebe vêm da Europa, várias coisas que Cuba recebe vêm às vezes do Brasil, da Rússia, da China, e por conta do embargo, Cuba não pode receber boa parte desses produtos. Então não é culpa do socialismo. É o que todo mundo fala, por mais que possa parecer clichê, a gente repete aqui. Porra, se socialismo dá errado, se nessa mente liberal e de direita, e principalmente capitalista do estadunidense, Cuba e a experiência cubana e socialista deu errado, tira o embargo, deixa os caras prova que deu errado. Tira o embargo que a gente vai ver provando por A mais B que deu errado. Enquanto tem um embargo, ele é muito maior do que o socialismo deu errado. O embargo tá aí pra deixar a gente pelo menos com essa interrogação na cabeça, tá ligado? Ainda bem que eu te trouxe aí pro podcast, Daniel. Pô, que legal. Pra live, pro Na Banguela, a gente fez isso junto. Porque aí eu faço a gracinha e você dá a informação. É o Bebeto e Romário dos tempos modernos, Renato. Muito obrigado, muito obrigado. Das pessoas fogem. Mas as pessoas fogem do Brasil. Mas não como Cuba. Não como Cuba. Cuba é campeã de refugiados dentro dos países da América Central. 120 quilômetros da Flórida. Se tu entrar num bar... Dá um pause aí, outra coisa que é importante de falar também. Aí a gente vamos pensar, porque realmente muitas pessoas saem de Cuba, muitas pessoas às vezes vão disputar campeonato por seleções cubanas em outros países e fogem, não voltam, são dadas como desertores. A gente vive num mundo agora, hoje em dia, hiperconectado, certo? Onde todo mundo tem acesso à internet, onde todo mundo tem acesso à informação, nem sempre informação de qualidade, mas todas as pessoas têm acesso. Aí Cuba fica, assim, a poucos quilômetros, se a gente for considerar uma distância entre países, de Miami, onde é uma das maiores vitrines do capitalismo estadunidense, é Miami, tá ligado? Aí, assim, como você vai virar para uma pessoa que está enfrentando uma série de dificuldades, que está enfrentando falta de energia elétrica, falta de alimento muitas vezes, falta de medicamento, falta de vários insumos, só com um discurso revolucionário e a pessoa vendo ali no telefone dela a propaganda capitalista jogada na cara dela o tempo todo. Não, porque nos Estados Unidos você pode tal coisa, porque nos Estados Unidos você pode tal coisa, nos Estados Unidos você pode tal coisa. E assim, ninguém fala que uma das maiores fake news que surgiram ao longo do tempo, igual teve há um tempo atrás ali com a população do Marrocos ali para Ceuta, era que o cubano que chegasse em Miami, refugiado, não ia ser deportado, ia receber uma quantia do governo dos Estados Unidos, ia poder ter direito à moradia, a ficar nos Estados Unidos. Essa foi uma das maiores fake news também, que querendo ou não, impulsionou muita gente a sair de Cuba, a atravessar ali aquele pequeno trecho de mar, seja em pequenos barcos, seja clandestinamente, enfim. Então assim, não é que o capitalismo deu certo e o socialismo deu errado, por isso as pessoas se refugiam de Cuba nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. A propaganda é muito forte e o
embargo faz com que toda a realidade material ao redor da pessoa seja desmantelada aos poucos, mano. E aí o discurso revolucionário por si só não se sustenta. É óbvio. Você não tem insumo pra sustentar esse discurso, você não tem insumo pra sustentar a realidade material. Mas não é culpa do socialismo. Isso a gente já falou aqui, tá ligado? Mas só constatar isso porque é importante. As pessoas fogem muito, muito por conta disso também. Muito por conta de propaganda. Que bonito, hein? Que palavras bonitas que saíram da sua boca. 20 km chega lá. E tu sabia que nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, tinha uma lei seguinte: se tu chegasse por mar vindo de Cuba, tu não era deportado. Então, Ih, Daniel, tá vendo o futuro, caralho? Eu nem tinha visto isso aí. Daniel. Eu agora estou lendo o que está se passando na sua mente. Eu ativei o meu Mega Brain. Quem vai ser campeão da Sul-Americana, Daniel? São Paulo Futebol Clube é campeão da Sul-Americana na final contra o Atlético Mineiro. Um abraço a todos os meus amigos torcedores do Galo, mas esse ano dá nós. Não falo mais nada. Cuba tem um estado forte, não tem? Então me explica por que é que o estado forte não foi suficiente para desenvolver Cuba. Cuba é Por que é que não foi suficiente? Cuba é embargado e mesmo sendo embargado e sancionado, consegue oferecer saúde, educação e segurança de maneira universal. Mas é isso que vocês não entendem. É isso que vocês não entendem. Tem o maior número de médicos por habitante. Porque Cuba não faz diferença nenhuma pro cidadão na rua. Claro que a família dele passando fome. Tá passando fome por causa da ineficiência do Estado tem fome ou por causa das sanções. A diferença não tem nenhuma diferença pra população no dia a dia. O que importa é claro que tem. Ai. Acho que foi, hein? Acho que foi, hein, Daniel? Temos. Deu 30 minutinhos, acho que deu. Boa, aí a gente pode fazer um outro dia, outra parte. Porque deve ter mais conteúdo de qualidade aí, né? Mas coisa boa demais. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e acompanhar as lives segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite e quartos todos os dias. Um forte abraço e até mais. Tchau, obrigado.